Nessa quinta-feira, dia 28 de abril, às 10 horas, a TV Aparecida exibe mais um episódio da série Desafios da Igreja. Desta vez, a reportagem especial convida os brasileiros a conhecerem os dramas que envolvem a mineração no Brasil. A jornalista Camila Moraes está aqui no estúdio e conta pra gente a dura realidade que ela encontrou pelo país e o que a Igreja Católica tem feito para ajudar no combate à mineração predatória. Seja muito bem-vinda, Cá. Obrigada, Abi. Tava aqui de zoião também, viu? A gente ficou só na vontade, a gente fica só, né? E aí fica o telão, daí você olha bem ali o prato. Nossa, que beleza, né? É uma alegria sempre vir aqui, viu, Abi? Muito obrigada pelo espaço que vocês do Santa Receita dão para o jornalismo para poder falar desse material que a gente produz no nosso departamento. E o que vocês fazem é muito incrível, sabe? Hoje eu estava comentando, até fui ler algumas coisas, né, para conversar com você hoje, e eu fiquei pensando como a gente aprende, como a gente cresce como ser humano e como a gente identifica, né, Cá, que falta muito ainda para a gente avançar como ser humano, como cidades, como um estado, como um país. Como é que foi essa experiência? Exatamente, sabe, Abi? Quando a gente percorre, assim, esses locais que nem todo mundo consegue chegar, a gente percebe que ainda falta muito para a gente evoluir enquanto sociedade, enquanto mundo. E nós percorremos comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, comunidades rurais, comunidades indígenas que serão afetadas e que já são afetadas pelos grandes empreendimentos da mineração. E aqui a gente não fala que tem que acabar com a mineração, até porque nós precisamos. Os nossos equipamentos aqui utilizam cobre, ferro, a gente precisa dos minérios, mas a gente precisa entender que é uma nova forma de produção, uma nova forma de explorar esses minérios para que o impacto ambiental e social não seja tão grave, tão grande como tem acontecido. A que custo, né? Eu acho que tem que pensar a que custo que isso tem que ser feito. E onde vocês foram? Quais lugares vocês foram? Abi, nós fomos em 3 lugares diferentes. Nós fomos no Ceará, em Santa Quitéria, onde ainda existe o drama do licenciamento, porque enquanto o empreendimento não se instala, a população fica sem saber o que vai acontecer. Nossa, será que o meu terreno vai desvalorizar? Será que eu vou conseguir conviver com os caminhões, com as pessoas que vão vir de fora? Será que vai ter emprego para minha família? Então, o primeiro drama já é desde a fase do licenciamento. Lá existe uma grande mina de urânio, que é um metal radioativo, é um metal pesado. Depois disso, nós fomos até Caetité. Caetité já existe a extração de urânio. Lá, muitos poços artesianos são tampados, as pessoas não podem utilizar a água porque a água já é contaminada, é radioativa. Lá existe um índice de câncer muito maior do que em outros locais do estado da Bahia. Então as pessoas convivem com a radioatividade ali. Às vezes morrem 2, 3 pessoas no mesmo dia na cidade de câncer. Então assim, é algo que precisa ser repensado. E no terceiro lugar que nós fomos foi em Brumadinho, onde a gente viu aquele desastre humanitário que não é um acidente, que foi um crime, porque a empresa que operava ali sabia e o Ministério Público apurou por meio dos e-mails trocados entre os diretores que a empresa ela tinha até mesmo um valor estimado de danos de reparação que seria obrigada a pagar quando a barragem estourasse. Então, assim, a gente está falando de vidas que foram perdidas, não só aquelas pessoas que morreram, mas as famílias que ficaram sem o pai, sem o filho, sem a mãe. Numa mesma família, 5, 6 pessoas morreram. E como que essas pessoas conseguem viver agora? Como que elas conseguem tocar na vida como se nada acontecesse? Não é por aí. E lá a gente vê como a igreja ela fez a diferença na vida dessas pessoas. De cobrar o poder público, de alternativas, de prisões, de investigações. Nós vemos a igreja como um colo, como um berço, como um abraço, porque as pessoas também precisam desse afeto, porque elas são totalmente impactadas. E se sentem perdidas. Exatamente. Né? Para onde que eu vou, né? A gente vê muito isso. Esse ano, infelizmente, a gente teve as chuvas, né, em Minas, que a gente conversou com você aqui no Santa, e foi muito impactante, né? A gente até se emocionou e você voltou a falar sobre isso. Não acabou, né? Não é porque teve, porque aconteceu, porque a gente viu a cidade indo embora, as pessoas indo embora, que tá tudo bem e tá resolvido. Não tá, ainda não está resolvido, ainda chove, ainda alaga, as pessoas ainda perdem as casas. E não foi a primeira vez que uma barragem
se rompeu, Abi. Sim. A gente teve Mariana, a gente teve tantas outras. Então, assim, até quando nós vamos ir acompanhando vidas sendo perdidas a um preço altíssimo? As pessoas, os diretores, quem tem o poder de caneta na mão, até quando essas pessoas vão permitir que essas barragens sejam licenciadas? Até quando essas pessoas vão dar estabilidade de barragem para matar as famílias que moram ali? A gente não pode aceitar isso calado. A gente não pode aceitar as comunidades tradicionais serem dizimadas sem falar, sem mostrar. É o nosso papel enquanto cristão fazer isso, sabe? Enquanto mídia, porque é uma coisa assim, eu acho que a TV Aparecida, o que vocês fazem, né, é um desafio e é algo brilhante e de muita coragem, porque a gente não tem isso na mídia geral. As pessoas evitam, né, de falar das mazelas, do que a gente está vendo que a gente pode melhorar, do que a igreja faz, do que as pessoas se juntam em organizações não governamentais para ajudar o próximo, exatamente, né? E a gente precisa dizer para as pessoas, está ruim, mas existe muita gente boa. E sim, né? E tem muita gente trabalhando para um mundo melhor, sabe? Tem muita gente que tem vontade de fazer uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas têm os mesmos direitos, onde elas não precisam pagar com a própria vida um grande empreendimento. Eu acredito, Abi, num evangelho que é libertador. Eu acredito numa igreja que ela atende aos pobres, aos que precisam. E sabe, eu me emociono muito porque ir nesses lugares não é fácil, sabe? A gente não está acostumado a dormir em rede, a gente não está acostumado a tomar banho gelado, a gente não está acostumado a comidas muito diferentes. Então é um desafio para a gente que sai da nossa zona de conforto, sabe? Você passar 20 dias com uma rotina totalmente diferente do que você está acostumado não é fácil. Só que quando a gente vê o material no ar e a gente vê, eu estou ajudando a conscientizar as pessoas, eu acredito que esse é o maior reconhecimento que a gente tem. Uma pessoa passou a pensar diferente a partir desse material. Então esse é o meu melhor... É o meu melhor reconhecimento, vamos dizer assim. Olha, Camila, eu vi esse material e a partir de agora eu comecei a repensar a mineração. Isso pra mim é o que vale, viu? E eu acho que você consegue fazer isso muito bem, viu? Eu fico emocionada de te ver também e eu acho isso muito brilhante, muito bonito e que a gente possa dar voz a essas pessoas, porque a voz quem tem são elas, mas elas às vezes não saem. Às vezes as pessoas não têm quem ouça. Ela tem voz, mas não tem quem ouça. Exatamente. Então que bom que a gente pode colocar um microfone na boca delas, né? Para que elas consigam falar para todo o país o que elas estão sentindo. Que elas possam gritar o que elas precisam, né? Exato. Vamos assistir um pouquinho como vai ser? Então vamos lá. A história da mina está crescendo, tem muita gente querendo se empregar. As entidades, a igreja dizendo que o minério pode nos prejudicar. Vai ser um empreendimento que vai favorecer poucos e a desgraça que vai ficar vai favorecer a todos. A mineração sempre existiu no Brasil. Desde o Brasil colônia, quando os metais preciosos seduziram a coroa portuguesa, o país é alvo das consequências da mineração. Desde a década de 70, os moradores do município de Santa Quitéria, que fica a 250 quilômetros de Fortaleza, vivem assombrados com a possibilidade da mineração de urânio começar na região. Ele é muito importante por conta, basicamente, do interesse político e estratégico nas armas nucleares e em todas as tecnologias que foram desenvolvidas em torno dele. Nunca apareceu ninguém para dizer, nós vamos explorar a mina, mas nós vamos ter que transferir vocês para outro canto. Para onde? Para onde é que eles estão pensando que vai levar? Esse terreno aqui, ele vai habitar tudo que a gente já fez no outro terreno? Não vão. 38 aldeias de 4 etnias diferentes em processo de demarcação de terras que serão afetados com a mineração do urânio. O que está em jogo é a espiritualidade, a cultura e a vida dos povos originários. Quando ouviu a palavra mineração, né, a gente não sabia tanto o significado, que para nós é como seja um termo da morte. Os moradores de Maniaçu, distrito de Caetité, na Bahia, já convivem com as consequências da extração do urânio.
Então eles não têm diálogo com ninguém aqui, não conversa com ninguém, eles não querem conversa com ninguém aqui. Eles só querem tirar o urânio e ir embora e não querem nem saber. Eles não querem nem saber como é que a gente tá, sabe? No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, se rompeu e matou 272 pessoas. Mas os problemas já existiam muito antes do mar de lama invadir a região. É um crime brutal, sem precedente. Quem comprou e quem vendeu o atestado de barragem negociou as nossas vidas, a vida das nossas joias. Chega de impunidade em relação a esses grandes empreendimentos. Eles não estão aqui no nosso solo em prol da vida. Como bispo, há certeza de que eu respondi com a minha consciência da melhor maneira, que era não, nesse momento, abandonar o nosso povo, né? Que lindo. O nosso Brasil é lindo, né? Nosso Brasil é muito lindo. E eu acho que não tem como não se emocionar e não pensar no outro. E se você de casa assistir ou pensar sobre esse assunto e não se indignar, não se chatear, não ficar pensando nisso, tem algum problema com você. Porque é muito triste a gente não pensar no outro dessa forma. Não, né? se colocar Não no se lugar colocar. do outro e você pensar que mais dia, menos dia, pode chegar alguém na sua casa e falar, olha, seu quintal aí, eu vou invadir o seu quintal, tirar as riquezas e você vai ficar sem nada. Porque a gente sabe que o Brasil é muito rico, o nosso subsolo é muito rico. Então ninguém tá livre disso, de chegar na sua casa e falar, pera lá, eu vou extrair o ouro que tem no seu quintal e vou pegar pra mim. Uma vida que você construiu, Exatamente. que você constrói, que você demora anos, né? Mas, assim, eu convido você aí de casa a acompanhar. Amanhã, quinta-feira, 10 horas da noite, Desafios da Igreja, Mineração. Eu acredito que a gente pode fazer a diferença no mundo. Eu quero convidar você aí de casa a transformar o mundo a partir da sua realidade. Pense no próximo, pense que o próximo também precisa de uma sociedade mais justa e que a Igreja Ábia, ela sempre vai estar do lado dos mais pobres, dos mais vulneráveis. É nessa igreja que eu acredito, viu? Amém, amém. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. coisa linda. Obrigada pelo espaço. Volte sempre na nossa casa. Obrigada. Sempre que você quiser conversar, sempre que você quiser dar voz às pessoas. Obrigada, A gente viu? tá aqui pra isso, viu? Beijo. Você de casa, ficou o convite, hein? Ficou. 10 horas da noite, aqui na TV Aparecida. Bonito, né? Bonito demais a gente ver esse trabalho do jornalismo, a coragem, como eu disse pra cá, da gente poder falar sobre isso, dar voz para essas pessoas que têm o que falar, porque elas vivem, é uma realidade, não é?